Meus irmãos, vamos abrindo a Bíblia em Levítico, capítulo 10, e nós leremos dos versículos 1 ao 7. Enquanto vocês vão abrindo aí, queria fazer uma pequena reflexão com vocês. Tem uma cena que é muito bem reproduzida nos filmes, mas que não é exclusivo dos filmes. Na verdade, faz parte do nosso dia a dia, principalmente dos pais, das mães. Sabe aquela cena em que um pai chega para o seu filho e diz: "Filho, é o seguinte, papai vai sair, mas eu quero que você faça isso e faça exatamente dessa forma. Faça isso e tudo vai dar certo, tudo bem?" E aí o filho ouve aquilo e responde com alegria: "Tá certo, pai, pode deixar, vou obedecer." Mas aí o pai vai embora, passa um tempo, o filho já dispersou, até que ele lembra o que o pai mandou que ele fizesse. E nesse momento, ele para e tem uma brilhante ideia. Aquelas ideias que apenas crianças podem ter, que um adulto jamais conseguiria. E ele diz: "Rapaz, meu pai disse para eu fazer isso, mas eu aposto que ele não tinha pensado que se eu fizesse dessa maneira, seria melhor." E aí, depois de muita expectativa, de muita disposição, ele para e vê o pai chegando, e o pai olha para tudo aquilo e fala: "Deu tudo errado." Tenho certeza que vários pais e mães aqui já passaram por uma experiência assim. Tenho certeza que a minha mãe já passou por experiências assim comigo. É comum que muitas vezes nós achemos que temos uma ideia melhor do que a que nos foi mandada fazer. E, como eu falei, essa história, essas cenas são muito bem reproduzidas pelos filmes. São vários os filmes que fazem isso. Mas eu penso que o texto que leremos também tem uma relação próxima a respeito dessa ideia. Então vamos ler o texto para entendermos melhor do que é que eu estou falando. O texto diz assim: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso. E trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: "Isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo." Porém, Arão se calou. Então Moisés chamou a Misael e a Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: "Chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial." Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Moisés disse a Arão e a seus filhos, Eleazar e Itamar: "Não desgranheis os cabelos, nem rasgueis as vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande ira sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem o incêndio que o Senhor suscitou. Não saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor." E fizeram conforme a palavra de Moisés. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, porque é por meio dela que podemos saber a Tua vontade revelada, Senhor. Meu Pai, que hoje, pela Tua graça e misericórdia, pela capacitação e iluminação do Teu Espírito Santo, que aprendamos mais sobre como o Senhor quer que vivamos e como podemos viver para Te glorificar e santificar ao Teu nome. Que não saiamos daqui da maneira que entramos, mas mais parecidos com Jesus Cristo, pelo poder transformador da Tua palavra. Que nesta semana e a partir de agora em diante, para o resto da nossa vida, possamos pôr em prática o que aprenderemos aqui e vivamos dessa forma para o Teu inteiro agrado. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Para entendermos melhor essa passagem, precisamos saber um pouco sobre o livro de Levítico. Precisamos ter algumas informações que são importantes para a compreensão maior. O livro de Levítico é um daqueles livros que todo cristão sabe que está na Bíblia,
ou na verdade alguns podem até nem saber que está, mas são pouquíssimos, ou brincando aqui, apenas os eleitos que já leram e que já estudaram. É um livro que, na verdade, é complexo para o nosso tempo atual, porque ele traz uma cultura que é muito distante da nossa. E aí a gente lê e, ao final, muitas vezes chega, poxa, muito, muito interessante. Mas o que é que eu faço com isso aqui? É comum que essa seja a leitura de Levítico. Mas uma leitura cuidadosa pode nos ensinar um pouco mais sobre ele. Para entendermos esse livro, é importante identificarmos o que ele frisa. E existem pelo menos 3 características que são frisadas pelo livro de Levítico. Uma delas é que devemos viver perante ou diante o Senhor. Essa é uma expressão que se repete durante todo o livro. Outra característica fundamental para a compreensão de Levítico é a ideia da santidade e da glória de Deus. O livro de Levítico fala bastante sobre como viver de maneira santa, porque o Deus que existe, que governa tudo, é o Deus santo. Essa é a ideia principal do livro como um todo. Sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. E existe ainda uma outra característica que está ligada. Todas essas 3 características estão completamente ligadas entre si. E essa outra característica é a questão das ordens e dos mandamentos de Deus. É interessante notar que, porque Deus é santo, ele exige que o seu povo também seja santo. Contudo, a Bíblia deixa bem claro para nós, em Romanos 3:23, em Romanos como um todo, e na Bíblia em geral, que todos pecaram e que o salário do pecado é a morte, que o pecado corrompe, perverte a boa criação de Deus, e dessa forma não há como a criatura ser santa, já que ela está corrompida pelo pecado. Então esse é o maior dilema que nós encontramos aqui no livro de Levítico, porque Deus fala por meio de Moisés e diz: vocês têm de ser santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Porém, como um povo corrompido pelo pecado, manchado pelo pecado, pode ser santo? Essa é a questão-chave que Deus procura prover, onde Deus procura prover uma solução para o seu povo, para que então um povo corrompido pelo pecado possa se aproximar de um Deus santo e puro. É interessante notar que ele usa várias características para chegar a esse meio. Ele provê pelo menos 3 meios. Esses meios são os rituais, e os rituais são divididos no início do livro e no final. Ele usa também os sacerdotes, e então ele vai falar como é que os sacerdotes que vivem perante ele devem ser consagrados e como eles devem viver. E também ele fala que um meio de as pessoas corrompidas se aproximarem dele é por meio de uma vida de pureza. Então, o livro também, dividido em 2 partes, uma ao início e uma ao final, vai expor para nós como é que Deus quer que vivamos em pureza, o que devemos evitar e o que devemos buscar fazer. Essas são as 3 características-chave que, como eu disse, estão divididas em 2 partes e totalizando 6 sessões no livro de Levítico. Contudo, ele é dividido em 7 sessões, e a 7ª se encontra no meio do livro, que é quando Deus vai falar sobre o dia da expiação. E vai mostrar esse dia como um dia-chave, onde os sacrifícios eram feitos, os rituais eram feitos por meio dos seus sacerdotes, para que o povo pudesse então ser purificado simbolicamente de seus pecados e poder viver diante da presença de Deus. Essa é a ideia-chave de Levítico. E falando sobre a questão das ordens, o livro de Levítico vai usar, além de verbos no modo imperativo, indicando uma ordem, ele também vai usar 35 vezes a palavra hebraica que é traduzida como ordenar ou mandar. E o mais interessante é que dessas 35 vezes, 20 se encontram apenas entre os capítulos 8 a 10,
que são a seção que nós vamos estudar hoje, a qual fala sobre a consagração dos sacerdotes. Nesse momento, a ideia de fazer as coisas conforme as ordens de Deus, conforme os seus mandamentos, é algo chave, algo muito importante. Mas o mais interessante não é somente essa concentração de 20 das 35 passagens que falam sobre as ordens de Deus em 2 capítulos, dentre os 27. Mas é que existem apenas 2 casos em que a expressão é usada para dizer que as coisas não foram feitas conforme Deus ordenou diretamente ou Deus ordenou por meio de seu servo Moisés. Apenas 2 ocasiões em todo o livro. E as 2 estão ligadas a Nadab e Abiú, os filhos de Arão, dos quais nós acabamos de ler aqui e que fazem parte do texto que nós vamos estudar profundamente. A primeira ocasião, melhor dizendo, a segunda ocasião em que as coisas não são feitas de acordo com o que Deus mandou, se encontra nos versículos 8 e vai até o final do capítulo 10. Mais especificamente, o que vai falar ali é que Arão não comeu daquela parte do sacrifício que lhe cabia e que lhe era dever de comer. Arão diz que não fez aquilo, que não se alimentou daquilo, porque naquele mesmo dia os seus filhos haviam sido mortos por tentar apresentar uma oferta ao Senhor. Portanto, pensava ele que Deus não aceitaria isso. E então Moisés concordou com ele, não falou mais nada a respeito daquilo. Mas a outra vez em que as coisas não são feitas conforme a vontade de Deus, conforme as suas ordenanças, se encontra no nosso próprio texto, nos versículos 1 e 2, que foram os versículos que nós acabamos de ler. E lá, olhem aí o versículo 2, que diz assim: Então saiu fogo diante do Senhor e os consumiu e morreram perante o Senhor. E no versículo 1, logo antes disso, explica o porquê. Trouxeram fogo perante a face do Senhor, o que não lhes ordenara. Observem que o narrador faz questão de frisar que Deus não havia ordenado tal oferta. Contudo, quando nós olhamos para o contexto de Levítico, para o livro de Levítico, nós identificamos que aquela oferta de incenso, ela era prescrita, era para ser feita. Mas então, qual é a questão aqui? Qual é o ensinamento que esse texto nos traz? E guardem bem o ensinamento principal desse texto, pois ele diz assim, que para se aproximar de Deus é preciso estar de acordo com as suas ordens. Para se aproximar de Deus é preciso estar de acordo com as suas ordens. E o texto vai nos mostrar 2 motivos para isso. O primeiro é que o texto nos mostra que o Senhor preza pela sua santidade e pela glória de seu nome. Observem já no versículo 3 que Moisés fala a Arão e ele diz o seguinte: Isto é o que o Senhor disse: Mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Essa parece ser uma expressão que não faz muito sentido de ser dita nesse momento. Mas existe uma outra passagem que deixa mais claro o que é que Deus queria falar aqui. Abram, por favor, em Levítico 22. Versículos 31 ao 33. O texto diz assim: Pelo que guardareis os meus mandamentos e os cumprirei. Eu sou o Senhor. Não profanareis o meu santo nome, mas sereis santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor que vos santifico. Essa expressão parece interpretar melhor para nós a expressão encontrada no versículo 3 do texto que estamos estudando. Ela mostra que ser santificado diante de seu povo é o seu povo agir
conforme aquilo que Deus ordenou. O texto diz que, porque Ele é o Senhor, as pessoas deveriam obedecer aos seus mandamentos e não profanar ao seu nome. Então, observem que o contrário de não obedecer aos mandamentos é justamente profanar ao nome de Deus. Mas o interessante também é que esse versículo 3 que nós encontramos, onde diz a frase que esse texto que estamos lendo agora interpreta, ele é dito logo após a morte de Nadab e Abiú. Então Moisés chega para Arão, e naquele momento de dor, naquele momento de sofrimento, ele chega e ao invés de dizer qualquer outra coisa, ele diz a seguinte frase: Isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão se calou. Observem que o que era mais esperado era que Moisés chegasse com a mensagem de conforto, que Moisés chegasse talvez como algumas pessoas diriam em ocasiões semelhantes: ah, coitadinhos, eles eram pessoas tão boas, não mereciam que tal coisa acontecesse com eles. Mas não é isso que Moisés diz. Pelo contrário, ele vai para o outro extremo. Ele diz que Deus quer ser santificado diante do seu povo e será glorificado diante do seu povo. E quando nós comparamos esse versículo com o outro que lemos, que o interpreta, nós entendemos que o que Moisés está dizendo a Arão é que seus filhos profanaram ao nome do Senhor ao desobedecer às suas ordens, se colocando diante da presença dele. Tanto que nós poderíamos já esperar uma reação também de Arão diferente. Se Arão não tivesse entendido, seria normal que ele se expressasse de alguma maneira e dissesse: como é que você me fala isso agora? Como é que você quer me dizer isso nessa situação? Já não basta o meu sofrimento? Mas não. Arão, a reação de Arão é se calar. O texto frisa bastante também isso. E parece que ele frisa isso porque o seu objetivo é mostrar que Arão entendeu a situação. Arão não tinha do que reclamar. Nadab e Abiú haviam profanado o nome do Senhor, desobedecendo às suas ordens e trazendo perante ele fogo estranho, o que não lhes ordenara. É interessante essa frase, fogo estranho. Não é muito bem explicado pelo texto o que é esse fogo estranho. Contudo, existem algumas hipóteses. Por exemplo, a palavra que é traduzida aqui por estranho é a mesma palavra que é traduzida em Jó quando Jó diz que o seu hálito é como imundo, como terrível para sua mulher. Quando Jó diz que o seu hálito é algo terrível para sua mulher, a expressão usada é a mesma que é traduzida aqui como estranho. Então, é como se aquele fogo que foi trazido perante o Senhor fosse um fogo que o deixava enojado. Observem como o texto deixa isso de uma maneira frisada. E além do mais, existem algumas outras coisas para se reparar aqui nesse momento. A respeito do porquê que era errado trazer esse fogo diante do Senhor. Algumas coisas para pensarmos. Primeiro aspecto. O fogo deveria ser acendido conforme as prescrições encontradas em Êxodo, conforme a lenha, o carvão do próprio santuário. Mas aqui é dito que eles pegaram e puseram o fogo sobre o incenso. É como se o texto não deixasse claro que eles pegaram o fogo da maneira que deveria pegar. Portanto, não era o fogo que deveria ser usado para acender o incenso. Da mesma maneira, existe outra explicação, pois em Êxodo 30 é dito como é que deveria ser feito esse incenso que era para ser trazido diante do Senhor como oferta a Ele. E pode ser que o incenso que eles trouxeram não fosse o correto. Êxodo 30 mesmo frisa de maneira clara que não era para se trazer diante de Deus um incenso estranho, usando a mesma expressão estranho
que é encontrado aqui no texto. E a última e mais provável de todos os motivos que fez com que essa oferta estivesse errada, é que todas as vezes que era se referido à ideia de alguém trazer o incenso perante o Senhor, quem era citado era Arão. Arão, como sumo sacerdote, representando aí essa função. Já Nadab e Abiú e seus outros filhos eram apenas sacerdotes. E, portanto, a explicação para essa morte de Nadab e Abiú pode ter sido porque eles trouxeram eles trouxeram algo que não cabia a eles fazer. Por mais que eles possam ter feito isso na maior boa intenção, aquilo não era algo que eles deveriam fazer, pois essa era uma função de Arão. Então, isso frisa bastante a ideia de que Deus preza pela sua santidade, que Deus preza pela sua glória, pois Ele não deixa que o seu nome seja profanado. A partir do momento que Nadab e Abiú tentaram profanar o nome de Deus, se colocando diante dele, desobedecendo às suas ordens, Deus os mata. Mas aí vamos continuar olhando o ensinamento do texto, pois ele ainda ensina mais a respeito de por que devemos nos aproximar de Deus de acordo com as suas ordens. E a outra ideia é que se aproximar de Deus em desacordo com as suas ordens pode trazer morte. Nós acabamos de ver um pouco a respeito disso, mas é preciso entender melhor, principalmente quando se fala para o nosso dia a dia. Como assim se aproximar de Deus pode trazer morte nos nossos dias? Quantas pessoas tentam se aproximar de Deus da maneira que elas pensam que devem se aproximar e mesmo assim estão vivas? Ou mesmo vocês podem estar pensando, eu também já desobedeci a Deus e me coloquei tentando me aproximar dele, e mesmo assim eu estou aqui. Então, que ideia é essa de morte que o texto nos ensina? Primeiro, é preciso entender quem é Deus. E quando você olha para toda a Bíblia, você vê que Deus, ele é a fonte da vida. Ele é o manancial da vida. Nele que se encontra toda a essência da vida. Deus é o único que existe por si só. Todas as outras criaturas só existem porque ele tem vida em si mesmo. Logo, quando nós desobedecemos a Deus, nós estamos pecando. E o que é o pecado, senão a desobediência a Deus, que traz uma separação entre o pecador e Deus. Deus, como acabamos de ver, é um Deus santo que preza pela sua santidade, de modo que ele não pode ficar diante do que é impuro sem que haja uma separação. A glória e a santidade de Deus é tão bela e tão boa que aquilo que não é bom tem perigo quando está diante da beleza da santidade de Deus. Mas então, como é que isso fica para nós? Como é que essa morte pode vir para nós? A ideia é que justamente quando pecamos, nos separamos da fonte de toda a vida. O texto nos mostra que quando Nadab e Abiú se aproximaram de Deus, da maneira que ele não ordenava, em desobediência, eles morreram. Talvez quando nos aproximamos de Deus, da maneira que ele é contrário, não morramos fisicamente naquele momento, mas nós estamos sendo afastados de Deus. E aí é que está a questão. Como podemos estar buscando viver próximo a Deus, tentando nos aproximar de Deus, se queremos fazer isso à nossa própria maneira? Se queremos fazer isso de uma maneira que o desagrada? Fazer isso, na verdade, é dizer que queremos ir para uma direção, enquanto na verdade estamos indo na direção contrária. Tentar nos aproximar de Deus enquanto fazemos as coisas em desobediência à sua vontade é como dizer uma coisa e fazer outra. Precisamos buscar ao Senhor de acordo com a sua palavra, de acordo com as suas ordenanças. É dessa maneira que nós podemos aplicar esse texto à nossa vida. São várias as aplicações, mas frisem para começar essa aqui. Nadab e Abiú tentaram se aproximar de Deus da maneira que ele não ordenara. E o que aconteceu? Eles receberam em si a morte, que é a separação da fonte da vida, a separação de Deus. Nós, quando vivemos
em desobediência a Deus, também estamos separados da fonte da vida eterna, estamos separados daquele que pode nos dar a vida eterna. Então, a aplicação mais óbvia que esse texto traz para nós é que vivamos diante da presença de Deus, de acordo com as suas ordens e de acordo com os seus mandamentos, para que o nome dele seja santificado ao invés de profanado, e para que a sua glória seja revelada diante da sua bondade, da sua graça e da sua misericórdia. Além do mais, existem outras aplicações que podemos fazer aqui. Sabe aquela coisa de que quando queremos nos aproximar de Deus, queremos surpreendê-lo? Queremos fazer as coisas da maneira que achamos melhor e dizemos como aquela criança: poxa, meu pai disse que eu deveria fazer isso, mas eu acho que eu tenho uma ideia melhor. Eu acho que eu sei como fazer algo que é melhor para Deus do que Ele mesmo disse que eu deveria fazer. Quando fazemos isso, estamos dizendo àquele que é todo sábio, que tem todo conhecimento, que Ele está errado e que nós, criaturas limitadas por natureza e corrompidas pelo pecado, sabemos mais do que Ele o que devemos fazer. Ou seja, não devemos tentar nos aproximar de Deus, tentando surpreendê-lo, tentando fazer algo melhor do que aquilo que Ele já disse que devemos fazer. Quando Deus diz que quer o amor das suas criaturas, Ele diz que aquele que me ama guarda os meus mandamentos. É isso que encontramos em João 14, 21. É esse o ensinamento de Jesus para nós. Aquele que ama o Senhor guarda os seus mandamentos e vive de acordo com a sua vontade. Outra aplicação que temos é a que devemos buscar santificar o nome do Senhor. E essa ideia é encontrada em algo que faz parte da nossa vida. Todos aqui conhecem a oração do Senhor, que diz: santificado seja o teu nome. Ou seja, aquela oração que muitas vezes poderia parecer algo tão assim sem sentido na questão de como pôr isso em prática, ela agora fica mais clarificada diante do estudo desse texto. Pois esse texto nos ensina que santificar ao nome do Senhor é andar de acordo com seus mandamentos, é andar de acordo com a sua vontade. Portanto, outra aplicação é: oremos que o nome, pedindo a Deus que Ele santifique ao seu nome por meio da nossa vida, nos capacitando a obedecê-lo dia a dia, perante a sua vontade, perante a sua presença, de acordo com a sua vontade expressa e revelada nas Escrituras. Portanto, meus irmãos, que aprendamos com Nadab e Abiú não o que fazer, pois eles agiram errado, mas aprendamos o que não devemos fazer. E existe a principal das aplicações para fazermos aqui, que é quando nós entendemos como esse texto aponta para Jesus. Quando olhamos para as ofertas que eram feitas, nós descobrimos, principalmente ao ler Hebreus, que traduz, que explica muito do que é falado aqui em Levítico. Entendemos que todas essas ofertas não passavam de símbolos, de sombras daquela obra que Cristo faria. Hebreus diz que o sangue de touros e bodes não pode remover pecado. É impossível. Nada mais do que um símbolo do que apontava para a obra de Cristo. Porque quem é Cristo, senão o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Quem é Cristo, senão aquele que fez o sacrifício perfeito de uma vez por todas? Enquanto a oferta de incenso tinha que ser feita dia e de noite, o sacrifício de Cristo foi feito de uma vez por todas. Na verdade, quando olhamos para Apocalipse, entendemos que até mesmo a oferta de incenso, que é comparada por Apocalipse e também pelo livro dos Salmos, as orações dos servos de Deus, elas são entregues a ninguém mais, ninguém menos do que ao Cordeiro, do que a Jesus Cristo. A Ele é entregue o incensário com as orações de seus servos. Ele não é somente a oferta perfeita, Ele também é o sacerdote perfeito. A questão para aplicarmos aqui é: você vai buscar encontrar da sua maneira um sacerdote falho, que vai tentar fazer as coisas da sua maneira limitada, que muitas vezes, guiada pelo seu coração, que, como diz Jeremias, é enganoso, ou você vai buscar o sumo sacerdote perfeito, aquele que
ofereceu a si mesmo de maneira perfeita, de uma vez por todas, e assim encontrar a certeza de que todos os seus pecados foram expiados. Expiação nada mais significa do que cobrir, ou seja, encontrar em Cristo salvação é encontrar nele a expiação, a ideia de que ele cobriu todos os nossos pecados, a ideia de que todos os pecados que fazem separação entre o homem pecador e Deus são cobertos por meio de Cristo, aquele que é o único e perfeito mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem. Portanto, se você aqui ainda busca ou ainda tem um sacerdote falho, corra dele. Não busque agir da maneira que ele quer que você haja, ou da maneira que você acha que deve agir. Mas busque o sacerdote perfeito, busque nele a salvação e busque viver perante ele, de acordo com as suas ordens e para a sua glória, para a sua santidade. É isso que o texto nos ensina hoje e que vocês vivam conforme essa verdade no dia a dia de vocês. Que quando vocês acharem que existe algo melhor para fazer do que aquilo que Deus ordenou explicitamente em sua palavra, vocês lembrem que ao fazer isso, vocês estão escolhendo um sacerdote falho. Que nesse caso, vocês se arrependam, não achem que fazer a vontade de vocês é o ideal, façam o que Deus diz. Se vocês acham que mentir é algo que é melhor naquela situação, lembrem que o sacerdote perfeito diz que não. Se vocês acham que roubar é algo certo naquela situação, lembrem que o sacerdote perfeito diz que não. Se vocês acham que ter ódio naquela situação é o ideal, lembre que o sacerdote perfeito diz que não e fez o que é o correto. Se agarra a Cristo e viva conforme Ele. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Ela é perfeita, ela nos ensina tudo o que precisamos saber para viver perante o Senhor, conforme a Sua vontade, para a Sua glória, para a Sua santidade. Que o Senhor nos transforme, que o Senhor faça que o nosso coração pare de ser enganoso, pare de querer se agarrar às nossas próprias ideias e se agarre à Tua vontade revelada nas Escrituras. Que capacitados pelo Teu Espírito Santo, vivamos para a Tua honra e Tua glória, vivamos de acordo com a Sua vontade, vivamos, Senhor, para o Teu inteiro agrado. Que o Senhor nos molde a Tua imagem e semelhança, pois essa é a imagem perfeita. Isso é o melhor de todos os presentes. E que o Senhor se faça como o sumo sacerdote perfeito da nossa vida, a oferta perfeita, que sabendo que o Senhor já se sacrificou de uma vez por todas pelo Teu povo, que vivamos não buscando nos sacrificar da nossa própria forma, mas vivendo para o Teu inteiro agrado, de acordo com a Sua vontade, uma vida de sacrifício desta forma. Em nome de Jesus te pedimos. Amém.